quebrantados pelo seu amor, porque se nós temos vida, é porque o Senhor nos amou primeiro. Aleluia. Quebrantado o seu amor. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos declarar que não somos nada sem Ti, Jesus. Nós queremos declarar que precisamos de Ti. Aleluia. Faça dessa canção a sua oração nesse momento.
Estamos na semana em que o Brasil, em que os brasileiros celebram a sua independência, ou a gente celebra a independência do Brasil no dia 7 de setembro, e o tema dessa breve mensagem hoje é independência na dependência. Uma breve mensagem considerando todas as atividades que teremos ainda hoje, que estamos realizando hoje, mas é muito válido refletirmos sobre a relação que existe na busca humana natural pela independência
ou pelo desejo de nos libertarmos de qualquer tipo de domínio ou de subjugação em alguns casos, mas o desejo pela independência e a luta por não dependermos nos custa caro, e às vezes essa busca pela independência acaba gerando em nós o fato de perdermos aquilo que nos é mais valioso e mais importante, e na nossa incansável busca por sermos pessoas que não dependem de ninguém, não percebemos que caminhamos por um caminho de morte e por um caminho que acaba nos levando a uma maior dependência no futuro. Algo curioso e um fato histórico é que a gente sabe que no dia 7 de setembro de 1822, foi o momento que Dom Pedro I teoricamente deu o grito da independência às margens do rio Ipiranga, mas o que poucos sabem é que com a busca pela independência brasileira, de colônia, de ser colônia de Portugal, o que aconteceu foi que o Brasil começou naquele momento o seu autoendividamento. A nação brasileira se torna altamente endividada com a sua busca pela independência. O Brasil, quando vira uma nação, foi obrigado a pagar uma indenização de mais de 2 milhões de libras esterlinas aos ingleses, como parte do processo de independência da nação. Eu, por curiosidade, para preparar essa mensagem, eu fui pesquisar e fui fazer uma atualização monetária de quanto seria 2 milhões de libras em 1824, que foi mais ou menos a época que a indenização veio, se nós atualizássemos para os tempos atuais. E eu pesquisei uma série de informações para chegar nisso. Mas é muito interessante que, se correlacionássemos aos tempos atuais, 2 milhões de libras seria o equivalente a quase 1 bilhão de reais atualmente. 1 bilhão de reais. Imagina que a nação brasileira, ela vira independente com uma dívida de 1 bilhão. O que eu quero dizer com isso é que não apenas que a nossa dívida realmente é histórica, e que nós carregamos uma dívida externa histórica, mas que o desejo pela independência custa caro. E que se nós não avaliarmos o que significa para nós sermos independentes, e a que custo eu quero viver isso, nós nos tornaremos endividados, emocionalmente ou espiritualmente. Temos que avaliar muito bem o que realmente queremos e o que realmente nos fará plenos nessa terra e felizes nessa terra, porque o desejo da independência pode custar caro e sempre haverá um preço a ser pago pela conquista ou pela prática da liberdade. Avaliando sobre um aspecto espiritual, o anseio desenfreado pela liberdade, pela independência, gera, na verdade, uma escravidão ainda maior e uma dependência ainda maior. Veja só, no aspecto da sua relação pessoal com Deus, na espiritualidade cristã, o desejo desenfreado pela independência gera maior escravização. Óbvio que a independência ela é boa, e é óbvio que a liberdade é boa, e nós oramos e desejamos por isso, por liberdade, por autonomia individual. Esta é sim uma herança da nossa fé reformada, e isso precisa sim ser desejado por muitos. Ninguém gosta de depender do outro ou de alguém, mas um desejo profundo por independência, sem reflexão e sem entendermos aonde vai nos levar, pode nos conduzir a um caminho de morte. Aliás, a raiz do pecado original, lá em Gênesis capítulo 3, poderia ser interpretada como o desejo pela independência. No caso, o desejo por ter o domínio. Vamos lembrar o que aconteceu com Eva e com Adão, no momento em que Eva se encontra com a serpente. E a serpente, ela fala o seguinte, já lá em Gênesis capítulo 3, verso 5. Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Serão como Deus. Conhecedores do bem e do mal, porque até então, o que gerava uma enorme dependência da humanidade de Deus era o desconhecimento. Eles não sabiam de todas as coisas, e eles conversavam com Deus sobre todas as coisas, e Deus lhes dava instrução sobre como eles deveriam viver e se relacionar com a criação, mas lá no fundo do coração da humanidade, já existia um desejo de não ter que prestar contas para ninguém, de não ter que depender,
de falar assim: eu não quero ficar perguntando para Deus tudo. Eu não quero que tenha alguém me falando o que eu tenho que fazer. Eu não quero ter que sempre falar para onde eu vou, ou da onde venho. Eu quero ser livre, eu quero ser livre, eu quero ser livre. E esse desejo por liberdade foi a grande raiz da tentação, para que Satanás, então personificado lá pela serpente, falasse assim: vocês querem ser livres? Vocês querem ter direito de escolha? Vocês querem então a liberdade? Olha só, vocês podem fazer isso, está acessível, está nas suas mãos, vivam conforme os seus desejos. É muito interessante que diz também no texto bíblico que o fruto era desejável aos olhos. Desejável, sabe por quê? Porque a liberdade tem a ver com desejo. Quem nada deseja não percebe que está escravo, mas o desejo me move a esse anseio por teórica liberdade. O desejo de liberdade em Eva e em Adão foi movido pelo desejo, e aqui está a relação paradoxal e profunda que as Escrituras nos colocam entre liberdade, dependência, desejo e escravização. O apóstolo Paulo escreve sobre isso lá em Romanos capítulo 6, verso 12 e 13, ele diz assim: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. E no verso 16 de Romanos 6, ele escreve também: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Olha só a profundidade da palavra de Deus. Você se torna escravo daquilo que escolhe obedecer. No fundo, você sempre estará em servidão a algo ou a alguém. A verdadeira ideia de liberdade não é você ser livre de senhores, mas é você escolher a qual senhor você servirá. Paulo continua dizendo: podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois a sua natureza humana é fraca, e no passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Sabe qual é a conclusão do apóstolo Paulo, na sua inspiração do Espírito Santo, na revelação das Escrituras para nós aqui? A conclusão é que só tem um caminho para a verdadeira liberdade. Quer ser livre? Quer realmente ser livre? Quer realmente ter autonomia? Quer realmente se libertar de qualquer tipo de senhoria ou opressão? Só tem um caminho: completa autossujeição, independência dos caminhos de Deus. Ser livre só é possível com autodependência, com autossujeição, com voluntariedade no serviço. Agora, preste atenção que tem dois termos diferentes: você ser escravo por subjugação ou você servir por escolha. O caminho da liberdade é o caminho de escolhas.
mas você só será livre se escolher servir ao Senhor certo. Então, olha, uma relação paradoxal que eu quero complementar nessa reflexão com os irmãos é que o domínio da pseudo-liberdade humana nos faz escravos. Estava até conversando sobre isso agora com os adolescentes. Aquilo que eu não domino, me domina. Nós temos vários desejos naturais. Epicuro, citado por João Calvino, teria escrito que os desejos humanos podem ser divididos em 3 categorias: naturais e necessários, naturais e desnecessários, e não naturais e não necessários. Tudo aquilo que seria um desejo natural e não necessário, ou não natural e não necessário, é aquilo que as escrituras colocam como sarx em grego, ou carne, desejo da carne. O que é o desejo da carne? O que é um desejo pecaminoso? Tudo aquilo que você deseja, mas você não precisa. Você deseja, mas você se permite ser dominado por uma necessidade desnecessária. Todos gostam de comer chocolate. Você come lá um chocolate maravilhoso. Você já está satisfeito. Mas a sua cabeça fala assim: quero mais, desejo mais. É assim? Vocês são libertos disso, graças a Deus, né? Algumas pessoas ainda não se libertaram. Tem gente que eu sei que se eu der uma caixa de bis, a pessoa não vai sossegar enquanto não comer todos os bis daquela caixa. Ela não consegue. Ela não tem controle. Ela come tudo, os 20 lá de uma vez. O que é isso? Você tem o desejo natural. Você quer comer, mas você já está satisfeito. Você não precisa de mais calorias, você não precisa de mais nutrientes, o seu corpo não precisa, porque você está saciado, mas você quer. E quando você faz aquilo que você quer, mas não precisa, isso se torna domínio da carne na sua vida, pecado. E da mesma forma com todos os outros nossos desejos naturais, alguns são necessários, se você não fizer, você não terá saúde. Por exemplo, uma das necessidades básicas da humanidade é a necessidade de afeto, ou amor. Nós todos precisamos de amar e sermos amados, mas as pessoas confundem afeto com sexo, com sexualidade. Querem afeto, mas buscam sexo. Querem amar e serem amadas, mas oferecem sexualidade. Há o desejo necessário, confundido com um desejo natural, mas que não lhe é necessário para a saúde emocional, física, espiritual. Óbvio que as duas coisas podem se complementar dentro de uma relação onde há amor. Eu perguntei para os adolescentes qual a diferença entre amor e paixão, e vocês sabem muito bem, né? Sabem? Porque o amor é uma escolha, não é um sentimento, é uma atitude, é uma decisão, é um comprometimento. Sexualidade sem amor é apenas desejo, é a paixão. O domínio da liberdade nos faz escravos. Tenho discipulado um outro rapaz, e ele me perguntou assim para mim: Alex, você acredita que a gente realmente é livre? Olha que pergunta filosófica. Aí eu falei assim: eu acredito que o nosso conceito de liberdade nos faz escravos. Eu acredito que nós somos escravos do desejo da liberdade. E que a verdadeira liberdade é sermos livres da tirania dos desejos. No fundo, quem busca tanta liberdade e não quer ser livre, quer apenas satisfazer os seus desejos porque é escravo deles. Estamos juntos, irmãos? O desejo pela liberdade esconde um anseio profundo de fazer o que eu quero.
Você é escravo do seu desejo. Charles Swindoll escreve que na determinação de voar livre corre-se o risco de abusar da própria liberdade concedida. É o mito de Ícaro. Queria tanto voar, chegou perto do sol e as suas asas derreteram. O desejo desenfreado pelo voo pode nos levar à morte. Em outras palavras, não significa que nós não temos que ousar e nem buscar liberdade, mas temos que entender que a minha liberdade não pode ser movida por um domínio dos meus desejos. Em outras palavras, nós escolhemos aquilo do qual nós fazemos e nos fazemos dependentes. Por exemplo, o próprio celular, o smartphone, você consegue viver 2 dias sem o seu smartphone? Tem gente que consegue, que milagre! Eu acho que na nossa sociedade atual é cada vez mais difícil. Se você perde o seu celular e você percebe 1 hora depois, e você fica a 2ª hora e a 3ª hora sem o celular, como é que você fica? Angustiado, né? Um pouco angustiado. Toda a sua vida está lá. Nós nos fazemos dependentes de algumas coisas que nós nunca tínhamos dependido no passado. Porque de certa forma estamos a todo tempo escolhendo, né? Sem perceber e optando por aquilo que dependemos, porque nós, por natureza, somos seres dependentes e interdependentes. Quando Deus nos cria com liberdade, com livre arbítrio para a escolha, Ele nos cria justamente sabendo que nós teríamos esses desejos, essa liberdade para escolher, mas com a pressuposição de que nós entenderíamos que somente somos livres quando escolhemos estar com Ele, quando escolhemos depender dEle, quando escolhemos viver com Ele para a glória dEle, quando abrimos mão de desejos que não o honram. No texto de Romanos 6,12, Paulo ordena que não deixemos o pecado controlar o nosso modo de vida. Então, existe uma sugestão do apóstolo Paulo aqui, isso é algo muito importante para a nossa vida cristã, que embora tenhamos uma escolha, o pecado de fato pode controlar até mesmo aqueles que já são cristãos. Paulo está escrevendo para cristãos. Ele está falando assim para os cristãos de Roma: não se deixem dominar pelo pecado, porque é possível que cristãos que tenham sido regenerados se tornem escravizados, viciados e aprisionados pelo pecado. Mesmo que você tenha sido batizado, mesmo que você conheça a salvação em Jesus Cristo, isso não te livra da possibilidade de voltar a uma escravidão. A escravidão a algo, a escravidão a um desejo, a escravidão a um pecado, a escravidão a um vício. Em Gênesis capítulo 4, verso 7, o próprio Deus diz assim: se você fizer o bem não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O próprio Deus afirma, antes mesmo da vinda do Senhor Jesus Cristo, junto com o pecado, junto com o início dos pecados na humanidade, que o pecado sempre estaria à nossa porta, sempre estaria nos sondando, mas caberia a nós dominar. Em Gênesis capítulo 8, verso 21, nós lemos assim que o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Então, quando eu leio esses textos que nos remetem à doutrina do pecado original, da depravação total da humanidade, ou seja, que todos estão contaminados pelo desejo do pecado e pelo pecado, aí nos fica a seguinte inquietação, a dúvida: mas se eu já nasço com isso, se eu já tenho o pecado batendo na minha porta, se o meu coração já é inclinado ao mau desejo, se eu desejo o mal, mesmo quando eu sou convertido a Cristo, como é que eu vou me libertar disso então? Como é que eu me liberto do domínio escravizador do pecado? Qual a resposta da palavra de Deus? É interessante que numa pesquisa que eu fiz no termo original aqui de Romanos 6, Paulo propositalmente utiliza 2 palavras que foram traduzidas em português apenas como escravo ou servo.
Há duas palavras em grego traduzidas como escravo. Você tem doulos e douloo, com mais um o e um acerto circunflexo. E qual é a pequena diferença nessa sutileza gramatical? Que doulos é usado para se referir a um escravo involuntário, alguém que foi forçado a servir. Mas o douloo é um escravo que se torna servo voluntariamente, porque ele opta a servir. Há diferença entre você ser obrigado a servir e optar a servir? Sim ou não? A diferença não é o que você faz, mas a diferença é se você escolhe fazer ou não. Aquele que é obrigado a servir, ele está preso à escravização dos seus desejos, mas em Cristo, agora eu tenho a opção de servir a Jesus, amém? Eu não sou mais obrigado a ser escravo dos meus desejos, porque agora você pode continuar servindo, mas a quem você escolhe servir. A teologia bíblica nos revela que a ideia de liberdade como independência de serviço não existe, mas que a verdadeira liberdade é escolher a quem você servirá. Se você vai servir de fato aos teus desejos naturais, ou se você escolhe não ser dominado por isso e glorificar a Deus com práticas de justiça. Paulo, ele utiliza essas diferenças em Romanos 6, 16, 17 e depois 18, 22. Na prática, significa que abrir mão das suas vontades, deixar de buscar objetivos pessoais, não fazem sentido se você não apenas fizer isso sem desejar a vontade de Deus. Na prática, a minha abstenção do pecado não pode ser feita sem um desejo ativo, para que Deus seja visto e visível em mim, porque senão vai se tornar apenas moralidade imposta, moralismo. Moralismo é a religião sem propósito. Moralismo é você fazer apenas porque sempre foi feito, mas não entender por que está fazendo, nem para que está fazendo, nem para quem. Moralismo é apenas seguir algum paradigma que lhe foi imposto, mas a verdadeira espiritualidade é fazer porque você quer fazer. Não é simplesmente seguir regras ou deixar de cumpri-las, mas é entender aonde te leva esse princípio, essa prática, essa regra, esse hábito. Por exemplo, por que você está aqui hoje? Por que você entrega o seu dízimo? Ou por que você ora? Ou por que você canta? Ou para que você participa de um pequeno grupo multiplicador? Essas questões precisam ser alimentadas em nosso coração para que não caia num simples moralismo e num hábito religioso isento de propósito, isento de desejo, porque senão você está sendo escravo, mais uma vez, do hábito religioso e não escolhendo adorar, evidenciar, glorificar a Deus e mostrar o seu caráter e o seu propósito na sociedade. Não é apenas abrir mão das suas vontades, mas é saber a quem você quer agradar, aonde você quer chegar, quem você quer evidenciar, como você quer demonstrar o Evangelho. Na prática, meus irmãos, e eu entendo, por exemplo, na ideia da legitimação da liberdade, e eu falei aos irmãos, algumas mensagens anteriores, que estamos numa pandemia conjugal. Então, o número de divórcios em São Paulo, no ano de 2021, ele aumentou, quase 400%. Comparado com os anos anteriores. É uma pandemia conjugal. Aquilo que já estava ruim ficou pior. Na pandemia aí já não continuou. E eu já ouvi algumas pessoas, e eu já aconselhei muitos casais, e alguns falam assim, mas eu preciso ser livre, pastor. E às vezes, a legitimação de uma liberdade, num casamento, por exemplo, se você legitima que você tem o direito de ser livre, por exemplo, num casamento que é um compromisso com alguém, com seu cônjuge, a sua legitimação de uma liberdade pode ocultar apenas um desejo de fazer o que você acha que deve fazer. Mas essa legitimação da liberdade te levará, mais uma vez, à escravização, a um péssimo relacionamento, a ser escravo de um relacionamento enfermo. A ideia é que, por exemplo, num casamento você consegue verdadeira liberdade
a partir da autodisciplina, da perseverança em hábitos saudáveis, de abrir mão das suas vontades pessoais para investir em fazer bem ao outro, ao seu cônjuge. Você só é livre quando abre mão da sua vontade. Você não vai ser escravo da imposição social ao redor. Na prática, uma pessoa que, por exemplo, num outro exemplo mais próximo de cada um de nós, uma pessoa que entenda que a sua liberdade pessoal o leva a comer tudo o que quiser, em todo o tempo, e fazer o que quiser com o seu corpo, essa liberdade de comer o que quiser e fazer o que quiser, vai levar ela ao quê? Vai levar ela à morte, ao sedentarismo, a enfermidades, à doença. A liberdade tem sido usada como legitimação da morte, da destruição de relacionamentos, da destruição do próprio corpo. O que é então verdadeira liberdade? É não depender do que eu desejo. O que é liberdade com o meu corpo? É não fazer tudo o que eu desejo com ele, mas é me disciplinar para me exercitar. É me disciplinar para comer bem. É me disciplinar para comer bons nutrientes. Isso é liberdade, porque você não está escravo dos seus desejos. Amém, irmãos? Estamos juntos? O que é liberdade no casamento? É estar livre de você impor a sua vontade. Quem legitima a liberdade para não fazer se torna escravo da negligência. Olha só, legitimar a liberdade para não fazer algo te faz escravo da inércia. Você fica preso à omissão. O que é a omissão? Não fazer o que deve ser feito. Tem muita gente que em nome da liberdade é apenas negligente. Por exemplo, sou livre para não precisar orar todos os dias. Sou livre para não ter que orar nos horários determinados. Ai, pastor, que prisão é essa? Tem que ficar orando no mesmo horário, no mesmo lugar, todos os dias. Isso é prisão. A pessoa que diz assim, que eu sou livre para orar em qualquer lugar onde eu quiser, normalmente não ora em lugar nenhum. A pessoa que fala assim, eu sou livre para cultuar, para não cultuar a Deus em comunhão. Eu sou livre para não ter que estar presente num culto público. Sou livre para não ter que participar de uma igreja. Quem fala isso? Sou livre para não ter que participar de uma igreja. No fundo, legitima a sua fraqueza espiritual. O seu desejo de liberdade está legitimando o seu esfriamento. Sou livre para agir como bem entendo no meu casamento. Essa liberdade para fazer o que você quiser no seu casamento vai legitimar o que é a sua negligência como casal. Sou livre para fazer o que quiser com o meu corpo, mais uma vez vai te levar à morte. São pensamentos escravizadores. Theodore Roosevelt, por exemplo, ele escreve sobre isso, que você pode adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo, mas provavelmente não conseguirá isso sem aprender a adorá-lo num lugar reservado e num tempo específico. Você é livre para cultuar a Deus em qualquer lugar, sem a necessidade de estarmos juntos aqui. Você é livre, mas dificilmente você vai realmente cultuar a Deus em qualquer lugar se não estar junto com alguém. Você é livre para estudar a Bíblia sozinho, você é livre. Quer estudar a Bíblia sozinho? Glória a Deus, estuda sozinho, individualmente, seja um autodidata, mas provavelmente você nunca vai se aprofundar no estudo se você não estudar com outros. Se você não se submeter a ouvir o outro. Por isso, imagina que alguém está escravo, ele foge daquele que lhe impõe a escravização, ele consegue fugir, e aí aquele antigo dono dele vai atrás, o antigo senhor vai atrás para pegar ele de volta e capturar. Ele está fugindo, aquele que era escravo foge, mas só vai ter um momento em que ele realmente vai continuar a ser livre do senhor antigo, é quando ele se submeter e se prostrar diante de um novo senhor. Os afegãos que estão fugindo do regime do Talibã, eles fogem para quê? Para sair do domínio do Afeganistão. Porque a partir do momento em que eles entram sobre uma nova nação, uma nova regência, eles estão agora sobre um domínio de uma outra política. Porque a liberdade está quando você se submete a um verdadeiro bom Senhor. A única maneira de se libertar
é se submetendo a Jesus. Amém, irmãos? Deseje pela vontade dele. A sua conduta de vida depende do mestre que você escolhe. Enquanto Cristo é de fato o Senhor e diretor sobre as suas decisões, sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o quanto Cristo de fato é o teu Senhor sobre os teus desejos, o quanto você realmente deseja viver livre da opressão, da tirania dos desejos. Mais do que isso, a gente precisa realizar e desejar o que Deus deseja. Vamos orar. E acho que essa é uma reflexão para que você e nós, cada um de nós, né? A palavra de Deus nos orienta para um autoexame. Então, o autoexame é feito por si mesmo. Não é um outro que vai fazer sobre você. É você quem vai fazer a si mesmo. O autoexame é a capacidade de olhar para dentro de si e refletir agora, nesse momento, diante da palavra de Deus, quem é o meu Senhor? Ou o que eu realmente mais desejo? Ou por que eu me abstenho de fazer algumas coisas? Porque o meu desejo, as minhas abstenções devem ser movidas por um desejo maior, que é agradar a Jesus Cristo, que é honrar a Jesus Cristo, que é evidenciar Jesus Cristo. Esse autoexame agora deve entrar no nosso coração, sondar o nosso ser e permitir com que o Espírito Santo de Deus nos mostre quais são as falsas legitimações de liberdade que eu estou usando na minha vida. Quais são as falsas liberdades que eu estou usando como racionalizações para a desobediência e para a omissão. Existem falsas liberdades que apenas legitimam na minha razão uma desobediência. Quais são elas na sua vida? Quais são elas no meu coração? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que é poderosa, que é marcante, que é impactante e que ela é viva e eficaz. A tua palavra, ó Deus, é viva e eficaz. A tua palavra, ela penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e julga e é apta para discernir os intentos e pensamentos do coração. É por isso, meu Deus, pelo poder da tua palavra, que nós agora estamos expostos diante de ti, pedindo para que o Senhor nos corte, nos dê discernimento, nos dê visão, nos dê clareza, nos mostre aonde estão, Pai, as nossas legitimações do pecado em nome da liberdade. Mostre-nos, ó Deus, aonde nós devemos nos submeter mais a Ti. Mostre-nos, ó Deus, o que precisa ser mudado em nós, Senhor Jesus. Mostre quais são os desejos que precisam morrer para que os Teus desejos venham a nascer, para que a Tua glória possa nascer. Mostre-nos como os nossos desejos precisam ser realinhados, para que possamos desejar a Tua vontade, a Tua glória, o Teu propósito, a Tua missão, revelar quem Tu és. Faz isso em nós, esteja presente entre nós, e que o Senhor sonde os nossos corações, e que possamos agora manter e professar e reafirmar comunhão com o Senhor, e comunhão uns com os outros. Oramos, clamando pela ação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e para a Tua glória. Amém. Deus.